Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha. Carlinhos, por que você tá falando desse jeito aí hoje? Então, cara, tô aqui porque, eu quero esticar aqui para mostrar a camisa. Rodrigo, chegou, viu? Massa, muito obrigado. Deixa eu explicar aqui o contexto. Essa camisa aqui eu recebi, foi Rodrigo que mandou. Rodrigo é aluno nosso aqui dos tutoriais e ele me pediu para fazer uma crítica, para analisar o clipe, né, da música Assim Falou Omar, da banda dele, Jurity Butterfly. E aí eu fiz uma análise, fiz um pequeno vídeo fazendo uma divulgação, me senti super privilegiado porque fui uma das primeiras pessoas a assistir o clipe, que é muito legal. Tô deixando o link aqui embaixo para quem quiser assistir, certo? E aí ele falou, pô Carlinhos, eu quero retribuir, a gente quer retribuir, aí mandaram a camisa do clipe, muito legal. Já chegou, brigadíssimo. Beleza? Massa. Então deixa eu subir um pouquinho a câmera aqui agora para facilitar a vida. Bom, hoje é quarta-feira, a gente vai falar sobre harmonia aqui, tá? Se liga, porque harmonia é um assunto que muitas pessoas buscam compreender, têm dificuldade, tentam perceber, e aqui nos tutoriais em música é que você vai conseguir perceber essas coisas todas. O que acontece é o seguinte, a gente tem muito material sempre proporcionando para as pessoas a possibilidade delas escutarem, delas ouvirem e delas conseguirem pensar sobre aquilo, tá? Então é por isso que a equipe, né, Ana Cláudia descobriu aqui uma ferramenta incrível do Telegram, certo? Que a gente pode fazer avaliação com as pessoas, com os alunos. Então, olha que incrível isso. Repara, eu coloquei, vou mostrar aqui para vocês, no canal do Telegram, a gente tem uma agenda semanal, tá? E diariamente, pela nossa programação, a gente tem um tipo de atividade. Segunda-feira é uma atividade que a gente chama de progressões harmônicas na veia. Então consiste nisso aqui, eu passo um podcast, que eu vou tocar agora para vocês aqui, e coloco algumas alternativas de progressões harmônicas. E aí as pessoas votam, certo? Aquela alternativa que elas acham que é a correta, e eu daqui tenho como saber se as pessoas estão correndo bem, né? Se estão ouvindo bem, se estão respondendo corretamente e tudo mais. Então esse aqui específica, e aí eu identifico, quando tem algum com um percentual um pouco mais baixo, eu entro para explicar, e é isso que eu vou fazer hoje. Então repara o seguinte, a minha programação para fazer o progressões harmônicas na veia é a seguinte, ó, eu pego e faço um arquivo do Word, certo? E aí eu crio as alternativas, coloco a data que ele vai para o ar e coloco aqui umas orientações aqui embaixo e escrevo uma pequena progressão relativa ao que vai ser a resposta correta. Então repara o que acontece. Deixa eu voltar aqui para... Aliás, vou deixar aqui mesmo. Eu vou tocar agora aqui o podcast para você ouvir como é. Sim, você pode se inscrever ainda no canal do Telegram. Então, ó, tem o link aqui embaixo também na descrição desse vídeo, certo? E é super interessante, porque todo dia tem atividade. Então escuta aí como foi o podcast dessa segunda-feira. Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Massa, estamos aqui com mais um episódio do Progressões Harmônicas na Veia. Então escuta aí essa progressão harmônica, escolhe a resposta que você acha que é correta e amanhã a gente passa a resposta informando tudo direitinho. Presta atenção nos baixos, tá? Só digo isso para você, presta atenção nos baixos. Vamos nessa. Responde aí, se precisar ouvir de novo, volta, certo? Que amanhã a gente passa a resposta certinha. Forte abraço, até a próxima, não para de ouvir nem para de pensar. Vamos nessa. Esse é o podcast. A pessoa escuta e a pessoa olha para essas respostas aqui e ela tem que escolher uma.
Cara, como é que... E aí tem a minha informação, e eu sempre digo isso. Escutem os baixos, procurem escutar os baixos. A pessoa só tem até isso aqui. Isso aqui é da minha programação, tá? Então, no podcast do dia seguinte é que eu publico isso aqui e faço um comentário sobre a resposta correta. O que é importante da gente perceber? Isso aqui é a forma que a gente chama de harmonia funcional, de cifragem funcional, tá? E a gente precisa entender o que cada símbolo desse aqui quer dizer. O fato de eu estar com todos os primeiros acordes aqui, cada sinal desse aqui, cada símbolo desse aqui representa um acorde, tá? Se você reparar, esse primeiro acorde aqui, ele é igual para todo mundo. Carlinhos, eu não sei que acorde é esse não, tá vendo? Tá parecendo um I, aí isso é um acorde? Eu não conheço essa cifra não. Então, cara, isso aqui quer dizer o seguinte, é o acorde do primeiro grau e ele é um acorde maior, certo? Nesse tipo de cifragem, o que acontece é o seguinte, a gente representa os acordes dos graus da escala e se é um acorde maior, eu coloco um algarismo romano com a letra maiúscula. Se é um acorde menor, eu coloco um algarismo romano com a letra minúscula, tá? Basicamente, essa é a ideia. Então, o que acontece? Esse primeiro cara aqui, ele é um acorde do primeiro grau, para todo mundo, certo? Esse segundo acorde aqui, a gente vê que tem algumas modificações. Então, esse cara aqui vai ser importante para eu determinar a minha resposta correta. Esse terceiro cara aqui, a gente também vê que tem variações entre um e outro. Esse quarto acorde aqui também a gente vê que eles não são iguais. O quinto acorde também tem variação. Agora repara, o sexto acorde, ele é igual e o último acorde, ele também é igual. Então, em termos práticos, o que vai determinar a minha resposta correta está aqui nesses 4 acordes aqui. Logo a segunda opção, como eu falo assim, presta atenção nos baixos. Logo a segunda opção, ele já dá uma gama bastante diferente, tá? De possibilidades. Carlinhos, você falou de algarismos romanos e letras maiúsculas ou minúsculas. Ok, mas eu estou vendo aqui que tem 6, tem 6, 4 e eu não entendo isso. Bom, aqui, quando eu tenho um 6 do lado, significa dizer que este acorde está na primeira inversão. Ou seja, eu tenho nesse caso aqui um acorde do quarto grau e ele está na primeira inversão. Nesse outro aqui, que já tem um 6-4, significa dizer que ele está na segunda inversão. Primeira inversão, a terça está no baixo. Segunda inversão, a quinta está no baixo. Tá? Então daqui eu já tenho que começar a enxergar o baixo. Enxergar mesmo, porque daqui a pouco a gente vai ouvir o baixo. O que acontece é o seguinte. Primeiro grau, certo? Beleza, eu represento aqui uma tônica. Eu trabalho muito com meus alunos a importância da gente perceber a tônica. Aqui fica claro, né, pelas respostas, que eu comecei com a tônica e que eu terminei com a tônica. E ainda mais, eu fiz uma progressão 5-1 no final. Maravilha. Então, olha o que acontece. No quarto grau, que é o segundo acorde dessa letra A aqui, na primeira inversão, meu baixo caminhou para onde? Pô, Carlinhos, você me pegou agora, eu não sei. Então, repara, a primeira inversão do acorde do quarto grau, o baixo está no sexto grau. Diferente desse cara aqui, que no quarto grau, a segunda inversão, o baixo continua
na minha tônica. Então repara a diferença. Só para mostrar aqui. Vamos dizer que a gente ainda não saiba que eu estou na tonalidade de Ré maior. Eu posso pensar em qualquer tonalidade, porque se eu não tenho ouvido absoluto, eu vou ouvir apenas aquilo como maior ou menor, e tá ótimo. Para o que a gente está fazendo aqui, é suficiente. Então repara, eu vou trabalhar aqui em Lá maior, só para ilustrar. Repara, ó. Eu fiz aqui o meu acorde de Lá maior, meu baixo desceu para o sexto grau, mas o meu acorde é um acorde de Ré maior. Meu baixo está no Fá sustenido e o meu acorde é o de Ré maior. Ah, Carlinhos, facilita, usa essa cifra que já está aqui embaixo. Beleza, é a mesma história. Eu estou num acorde de Ré maior, meu baixo desceu para o sexto grau, que é a nota Si, mas o meu acorde é o acorde do Sol maior, certo? E quando a gente vai ver que isso foi o que a gente ouviu no podcast, eu fiz com um compasso 6/8, já eu vou escrever ele, tá? Então, olha o que acontece. Quando a gente ouve essa movimentação do baixo caminhando para o sexto grau, eu só passo a ter duas opções possíveis. A letra A e a letra C. Porque, ó, nesse caso aqui, quarto grau na segunda inversão. O meu baixo, ele vai permanecer na mesma nota. Então, repara, ó. Certo? Esse segundo acorde aí da letra B é esse cara aqui. Ré maior, Sol maior com o Ré no baixo. Esse é esse segundo acorde aqui da letra B. Na letra C eu tenho o meu baixo caminhando para o sexto grau também, ou seja, é a primeira inversão do quarto grau. Nesse cara aqui, que é o quinto grau, na primeira inversão, o meu baixo teria que caminhar para sensível. Então seria isso aqui, ó. Esse cara aqui, né? Ficou piscando ali no outro. Mas nesse cara aqui, primeira inversão do quinto grau é isso aqui. Certo? Então, primeiro grau, primeira inversão do quinto grau. E agora repara o outro como é diferente. A primeira inversão do quarto grau. Certo? E basicamente, quando eu ouço o terceiro acorde, que eu vejo que tem a diferença aqui de um para o outro, eu tenho que perceber. A minha nota do baixo, ela desceu, porque aqui eu estava com o meu baixo no sexto grau. Né? Primeira inversão do quarto grau, eu estou com o meu baixo no sexto grau. A minha nota desceu para o quinto grau, baixo, ou a minha nota subiu para sensível. Percepção de segundas e terças, moçada. Então, se você está com o ouvido atento nessa história aí, aqui já no terceiro acorde você percebe isso. Tá? Então repara como foi aqui a letra A e como seria a letra C. Vou tocar primeiro a letra A até o terceiro acorde somente. Então, ó. Primeiro grau, quarto grau, primeira inversão, certo? Esse aqui é o meu quinto grau na posição fundamental, então eu teria... Opa, coloquei uma nona aqui, então. Esse cara. Ó. Meu baixo saiu do sexto grau e veio para o quinto grau. Se eu penso na letra C, olha o que o meu baixo ia fazer. Eu ia sair daqui do sexto grau e caminhar aqui para o sétimo grau,
que é a primeira inversão do quinto grau. Então, repara, vou tirar o cursor aqui da frente. Agora. Então eu teria isso. E depois isso. Na letra A eu tenho isso. E depois isso. Certo? E por aí eu já consigo perceber. O próximo acorde foi um acorde menor. Então esse aqui, como eu fiz no sexto grau, voltando aqui para a letra A agora, né? Eu fui para o sexto grau, saí aqui do quinto grau e vim para o sexto grau. E finalizei com o quarto grau, quinto grau, primeiro grau. Certo? Então, a gente olhar as possibilidades de resposta e a gente pensar em como o baixo está caminhando e tentar perceber, né, no podcast como o baixo está caminhando, ajuda muito, muito, muito para a gente resolver isso aqui de forma correta, certo? Pensem sempre nessas possibilidades aqui, quando tiver inversão, beleza? Porque aí você vê para onde o baixo está indo, você tem que saber. Carlinhos, é sempre assim? Deixa eu abrir um arquivo novo aqui, deixa eu ver se eu... Pronto, um documento em branco aqui. Carlinhos, é sempre assim? Deixa eu ver se o programa não parou. Ah, o programa parou de gravar. Não. Ah, ele não parou de gravar, mas será que eu tenho que mudar aqui? Deixa eu ver aqui. WinWord. Ah, eu vou apagar aqui, que aí vai ficar mais fácil. WinWord documentou. Pronto, mudei aqui, resolvi a vida. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Eu tenho que pensar nas possibilidades de progressão harmônica e começar a pensar nisso através dos graus, porque isso me dá uma certa autonomia. Por exemplo, quem conhece essa música aqui? Quem conhece essa progressão aqui, vamos dizer, melhor dizendo. E aí eu recomecei. Possibilidade. Presta atenção. Tem algumas coisas interessantes aqui da gente perceber. Por quanto tempo meu acorde, cada acorde desse está soando em termos de compasso? Existe alguma ideia, algum acorde que eu perceba como principal? Ou seja, o que eu chamo de acorde principal é aquele que a gente percebe como um repouso, uma sensação de retorno, de voltar para casa, que é o que a gente chama na linguagem musical de tônica. Tá? Então repara que eu começo com um determinado acorde e antes de recomeçar o ciclo eu faço uma preparação, que é justamente a dominante, certo? Para voltar para a tônica. Então repara. E aqui eu recomeço. Carlinhos, eu reconheço essa progressão, mas eu não sei qual é essa música que você está tocando. Bom, vamos falar aqui em termos de acordes. O que eu toquei aqui, que eu chamei de tônica, é esse acorde aqui. Que para o início da conversa, se a gente percebe isso como um acorde maior, já está
excelente, tá? Então eu posso pensar nisso aqui como um dó maior, se eu reconheço que eu estou tocando o dó maior, mas se eu apenas percebo que eu estou trabalhando com uma tonalidade maior, basta eu chamar isso de primeiro grau, que é a minha tônica, certo? O próximo cara foi esse aqui, ó. Esse é o dó. Carlinhos, essa progressão eu conheço, mas eu não sei dizer exatamente qual é. Então, esse é o sexto grau. Então eu vou colocar aqui Lá menor, tá? E aqui lembra que eu tenho que representar com um 6 com letra minúscula, certo? Digamos que você não saiba que isso aqui é um Lá menor, que eu estou tocando Dó maior e pouquíssimas pessoas sabem, eu mesmo trabalho dessa forma aqui, certo? Basta você perceber, opa, o primeiro foi um acorde maior e o segundo foi um acorde menor. Então ele provavelmente foi ali para o sexto grau. Poderia ir também para o segundo grau ou para o terceiro grau, que são dois acordes também menores no campo harmônico maior, visto que a gente começou com a tônica aqui. Então o que acontece? Repara o baixo. Primeiro grau. Olha o movimento do baixo. E tem gente que ainda entrega de bandeja, que faz. Que maravilha. Aí facilita mais ainda a vida, então. Primeiro grau. Ó. O baixo caminhou. Então eu tô aqui no sexto grau, tá? Começa a perceber isso e pensar, associar isso. E aí depois olha o que o baixo faz. Eu forcei aqui pra gente perceber também. Então o baixo fez 6, 5, 4. E esse aqui é um acorde maior. Opa, então isso com certeza é um acorde do quarto grau. Quarto grau no campo harmônico maior é um acorde maior. Beleza. E se eu tô em Dó maior, eu tô falando aqui do acorde de Fá maior. Massa. Depois disso aqui, eu tive isso aqui. E isso aqui. Então eu, na verdade, tive o quê? Um Sol. E voltei para um Dó. O que eu falei que eu ia sempre fazer a preparação era o Sol. Então, na verdade, tenho aqui, depois do quarto grau, eu tenho um quinto grau maior. Depois eu tenho um primeiro grau maior. E como preparação, eu tenho um quinto grau. Novamente. Beleza. Pô, Carlinhos, eu entendi aí a ideia da progressão, mas eu não sei que música é essa. E aí a gente vai. Carlinhos, eu conheço essa cifra aqui, mas essa aqui para mim é novidade. Por que que você usa então no seu canal do Telegram essa cifra aqui? Cara, então o que acontece? Essa cifra aqui, ela lhe dá autonomia. Se você conhece isso aqui, se você entende isso aqui, e se você conhece as armaduras, você toca essa progressão aqui em qualquer tonalidade. Carlinhos, como assim? Isso parece até fácil, mas eu já tentei algumas vezes transpor a música de um tom para outro, mas eu sempre me atrapalho na hora. Então o que acontece é o seguinte, quando eu tenho que transpor
olhando para isso aqui, é muito mais difícil, tá? Quando eu tenho que transpor olhando para isso aqui, para mim, pelo menos, se torna muito mais fácil. Em que sentido? Porque, como eu falei, é preciso reconhecer as armaduras. Vamos dizer que eu queira transpor isso aqui para Lá bemol. Não, vamos para uma coisa fácil primeiro. Vamos primeiro que transpor para um Fá maior. Então, eu quero colocar essa minha música agora aqui em Fá maior. Veio uma pessoa cantar e ela quer cantar na tonalidade de Fá maior. O que eu tenho que fazer? Se eu olho para isso aqui, eu tenho que ficar do Dó para o Fá, eu tenho não sei quanto, uma quarta, tarará, e aí eu tenho que sair pensando do Lá menor. Se eu penso dessa maneira aqui, olha o que acontece. Em Fá maior, quem é o meu primeiro grau? Fá. Quem é o meu sexto grau? É só eu descer o meu baixo. Fá, Mi, Ré. Esse é o meu sexto grau. Então eu vou ter um Ré menor. Depois eu tenho aqui o meu quarto grau. Em Fá maior, quem é o meu quarto grau? Fá, Sol, Lá, Si bemol. E eu já estou aqui com esse acorde. Quem é o quinto grau? É o Dó. Depois eu volto para o primeiro grau, que é o Fá. E retorno aqui ao meu quinto grau, que é o Dó. E já está resolvido o meu problema. Aí eu quero tocar o Stand By Me em Fá maior, lá vou eu. E aí eu já vou. Ah, Carlinhos, Fá maior foi muito fácil. Bora botar aí uma tonalidade que tenha muitos sustenidos. Vamos botar então aqui um... Quer botar o quê? Não, se eu botar Fá sustenido maior, vai ser só elevar tudo aqui sustenido, não é isso que eu quero, não. Bota então aí, Carlinhos, Si maior. Pronto. Si maior. Estamos aqui. Si maior é aquela tonalidade que eu tenho Fá, Dó, Sol, Ré e Lá sustenidos. Eu tenho 5 sustenidos. Então lá vou eu. Primeiro grau, portanto, é o Si. O sexto grau, que é esse que eu tenho aqui como meu segundo acorde, é uma terça menor abaixo do Si. Então eu tenho que pensar nele como um Sol sustenido. E eu sei que o sexto grau é um acorde menor. Si maior, Sol sustenido, menor. E aí depois eu vou para o cara que é o meu quarto grau, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. Meu quarto grau é Mi maior. Muito bem. Depois eu vou para o meu quinto grau, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido. Então, Fá sustenido maior é o meu quinto grau. Depois eu volto para o Si e faço como preparação o Fá sustenido. E eu já transpus. Lembra que é muito mais fácil, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho no sentido de você reconhecer o campo harmônico, de você reconhecer as armaduras, mas depois, a título de ganho para você, é enorme, tá? Então, é o que acontece aqui. Em Si maior agora. Isso aqui não importa se você toca violão, se você toca piano, o que é que você vai fazer com isso, tá? Eu estou falando de música, eu estou falando de entender música, eu estou falando de pensar música, de acompanhar, certo? E de ouvir e conseguir representar essas coisas, é disso que eu estou falando. Eu tinha dito que eu ia escrever, o final estava aqui prontinho, mas não precisa escrever não, fiz tudo aqui com a cifra. Lembra as possibilidades, né, da gente aprender e da gente realmente ir crescendo, é isso que eu quero. Por isso que eu faço vídeo todo dia aqui no YouTube e ainda por cima faço uma programação diferente lá no Telegram. Então se você está cadastrado nos dois ambientes,
Você tem muita informação para você pensar durante o dia e provavelmente até mais informação e informação mais útil do que na escola de música que você está fazendo, tá? Seja ela uma universidade ou seja ela um curso, um conservatório, uma coisa, tá? Colegas, não me entendam mal, certo? As instituições, elas são super importantes e imprescindíveis. Eu faço isso aqui realmente para que as pessoas tenham mais vontade de estudar e que queiram realmente cada vez se aprofundar mais. Mas o meu trabalho é muito sério. Você olha aqui embaixo no copyright, você vê que desde 2010 eu estou fazendo material aqui para as pessoas ouvirem. E tem gente que está conhecendo o canal agora, em 2020. E eu acho isso fantástico, tá? Porque o material tá aí no YouTube. Vai ter gente em 2050, eu provavelmente já vou ter morrido, mas vai ter gente aí acompanhando meus tutoriais. E é isso que eu quero. Para quê? Para que as pessoas não parem de ouvir, nem parem de pensar. Jamais, jamais, jamais. Beleza? Então é isso. Estou finalizando aqui. Vou colocar o final. Vou rodar a vinheta aqui. Deixa eu fazer logo. Deixa eu ver como é que vai ser melhor. Vou colocar aqui o final e vou rodar a vinheta. Vamos nessa, moçada. Ah, não esquece, ó. Ajuda a gente, tá? Se você assistiu até o final, esse foi longo, mas esse foi consistente. Eu gosto assim, ó. Se você assistiu até o final, avisa aqui, ó, Carlinhos, fui até o final, porque eu sei que tem gente que vaza no meio, mas não tem problema não. As pessoas que chegam até o final são aquelas que com certeza estão aprendendo e percebendo melhor as coisas e assimilando melhor os conteúdos. Beleza? Deixa o comentário aí, ajuda a gente assinando o canal. A gente é você. Se quiser assistir o material do Telegram, o link está aqui embaixo. Se quiser assistir o vídeo que eu falei, né, que a camiseta está aqui, que é o vídeo da banda do Rodrigo, Juriti Butterfly, está aqui, certo? Também no link da descrição. E eu já vou. Deixa os comentários aí. O pessoal que está fazendo o curso de intervalos no Hotmart comigo, essa aula aqui é super importante. Então deve ter feito muito, deve ter trazido muitas ideias aí para vocês. Beleza? E é isso que eu quero. E sexta-feira a gente se encontra lá no Hotmart. Vamos nessa, moçada. Rodando a vinheta aqui. Valeu. Assina o canal aí. Cadê minha vinheta? Tá aqui. Valeu.